Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Del Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 11 de outubro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. A palavra de hoje nos mostra Jesus realizando a sua missão. Mas qual é a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus entre nós, aproximar as pessoas de Deus, refazer a aliança de Deus com o seu povo, salvar a humanidade que se separou do Criador pelo pecado. Esses são modos como tentamos explicar a missão de Jesus. Nós o vemos no seu trabalho redentor, anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão, perdoando os pecadores, libertando as pessoas da dominação do mal. Que os demônios se opusessem a Jesus, e isso a gente entende. Que os grupos privilegiados de Jerusalém o odiassem, até dá para entender. Mas que pessoas religiosas, praticantes da lei, se indispusessem contra Jesus a ponto de o difamarem, tentando desmoralizá-lo ou até tramando a sua prisão, isso nos deixa perplexos, pois foi isso que aconteceu. No Evangelho de hoje, nós vemos como eles começaram a espalhar que Jesus expulsava demônios com a autoridade do próprio Satanás. Olha que jogo sujo! Espalhar que Jesus agia em nome do diabo. Claro que era gente de má vontade, procurando desqualificar a vitória de Jesus sobre o mal. Agora, o pior é que se tratava de gente muito religiosa. Mas Jesus chamou para a lógica. Se for assim, se o mal estiver combatendo contra si mesmo, diabo contra o diabo, então estão realmente perdidos, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Acaba se esfacelando, se autodestruindo.
Não tem a menor lógica. Mas essa palavra de Jesus também poderia ser entendida a respeito dos seus opositores. Esse grupo de gente maldosa estava cavando um buraco para o seu próprio povo. Se eles ficassem contra Jesus, fazendo propaganda contra ele, dividindo o povo, causando desunião, qual seria o fim do seu povo? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. De fato, 40 anos depois da morte de Jesus, houve uma guerra dos romanos contra os judeus e não ficou pedra sobre pedra. O povo hebreu perdeu tudo. Um reino dividido não prospera, se destrói. E o que Jesus diz no Evangelho nos espanta. Ele, tão tolerante, um dia não quis que os discípulos proibissem alguém que pregava e curava em seu nome sem pertencer ao grupo deles. Deixa, ele disse, quem não está contra nós está ao nosso favor. Mas, na palavra de hoje, Jesus diz a respeito daqueles que estavam difamando ele, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Jesus disse tudo. Então, Jesus no seu ministério encontrou muita oposição. Oposição das elites e de muitas lideranças populares, como foi o caso dos fariseus. Jesus foi acusado de muita coisa, e uma dessas acusações dizia que ele agia em aliança com Satanás. Coisa triste isso. Gente dividindo o povo. A difamação, as falsas acusações geram desconfiança e divisão na comunidade, na sociedade, na política. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil falar mal de uma pessoa, difamá-la, destruir a sua imagem, a sua reputação. E tem muita gente assim, muita gente ruim, interessada em desmoralizar as pessoas, em desmoralizar a igreja, em desmoralizar os seus líderes, as autoridades. Então, não repasse acusações maldosas contra as pessoas, nem contra a igreja, contra o Papa, contra os seus ministros. Vamos trabalhar pela união, pela comunhão. Vamos trabalhar pela unidade e pelo respeito às pessoas.